Olá a todos, começa agora o segundo vídeo, o segundo áudio desse canal, né? Para comentar dessa vez sobre um dos diálogos, um dos meus diálogos favoritos de Platão, e que eu reli recentemente, né? Eu já li esse diálogo várias vezes e por que não fazer agora um vídeo sobre ele, né? Um comentário, já que é um diálogo que eu gosto tanto, que eu valorizo tanto. Ele é o Fedon, o diálogo de Platão sobre a alma, em que ele não só discute a alma, ah, um diálogo ele não tem só uma, não é só uma discussão teórica muito interessante, muito, apesar de ter seus certos problemas, né? Um diálogo que ele tem uma discussão teórica que é importante, ele apresenta ali diversas provas, ele apresenta ali as provas para a imortalidade da alma, mas provavelmente o ponto alto dele não é uh, esse essa discussão mais especulativa, mas sim a expressão estética dele mesmo. Porque não é um diálogo. As provas, apesar de serem interessantes, elas se sustentam todas na teoria das formas do Platão. Ele usa a teoria das formas para conseguir fundamentar todas, toda a prova da imortalidade, todas as provas que ele apresenta da imortalidade da alma. E a própria teoria das formas do Platão ela vai progredir muito, ela vai se desenvolver muito. E nesse diálogo aqui a gente tem ainda a, as formas mais primárias, a elaboração mais primária da teoria das formas. Então, apesar de ser interessante, ainda é um diálogo que, nesse sentido de dar provas da imortalidade da alma, ele não dá para dizer que esse é o forte do diálogo, que é isso que torna esse diálogo tão especial. O, justamente o lado teatral do diálogo, né? E a discussão sobre a vocação do filósofo. O filósofo enquanto esse indivíduo que se prepara para enfrentar a morte de frente, conseguir e que tem essa postura para conseguir vislumbrar uh, vislumbrar o destino, o destino, o seu destino enquanto ligado a essa busca pelo, pela verdade, pelos princípios mais absolutos da realidade. Então ele é um diálogo que ele sustenta muito nessa construção teatral mesmo, nesse aspecto dramático, estético, não tanto na teoria nas provas que ele dá da imortalidade da alma. Os grandes ápices do diálogo provavelmente, apesar dele gastar da maior parte do diálogo ser a apresentação das quatro provas, né? Que na verdade não são bem quatro provas, né? Porque muitas provas elas que Platão apresenta, por exemplo, a prova dos opostos que ele apresenta logo no início do diálogo, elas parecem ter uma função mais instrumental. Elas estão ali para apresentar algumas coisas. A prova dos opostos, por exemplo, ela está ali para expressar expressar a relação do devir, né? Demonstrar a dinâmica do eterno devir no mundo sensível e essa interação da alma com esse essa interação da alma com o mundo inteligível e com o mundo sensível. Mas ele é um diálogo que mas essa é uma prova que o Platão ele apresenta ali como um recurso provisório, tanto que ao longo do diálogo a última prova que o Platão vai fornecer é uma prova hum, é a reformulação dessa primeira prova, na verdade. Que ele já vai levar em conta o princípio da identidade das formas, né? Que as formas elas não podem simplesmente se
formas opostas não podem simplesmente se misturarem ou interagirem entre si, participarem umas das outras. Que era o que ele pretendia, né, no início do diálogo, dizendo que a morte surgiria da vida, ou que a vida surgiria da morte, que todos os opostos surgiriam de seus contrários. Só que isso se demonstrou rapidamente insustentável, principalmente quando vem a contestação de Sebes ao longo do diálogo, e que mostra que, levado até as últimas consequências, essa noção do isopó, a prova dos opostos, acabaria por levar à erradicação da alma. Mas mantendo essa, mas trazendo essa questão da identidade presente em cada forma, e que as formas opostas não podem participar uma nas outras, o Platão consegue salvaguardar a imortalidade da alma, porque você tem a alma associada diretamente à forma da vida, e estando associada à forma da vida, a alma ela automaticamente afasta a morte de si. Então isso tornaria ela imortal. Mas como já dá para ver, é uma prova da imortalidade da alma que ela se fundamenta na teoria das formas. E a própria teoria das formas, como eu já disse, ela vai passar ainda por um desenvolvimento muito interessante, né? Principalmente nos diálogos da chamada maturidade do Platão, que é que a gente tem aqui. Nós temos os diálogos da fase adulta, né? Que costumam ser ditos como o diálogo que o Platão começa a construir a sua filosofia, mas que ela vai se desenvolver muito ainda posteriormente. Nesse caso, especialmente diálogos como o Sofista, o Filebo e o Parmênides, que você tem que as formas elas começam a adquirir feições e a enfrentar problemas muito mais complexos, e o Platão começa a dar um desenvolvimento muito mais adequado para elas. Mas trabalhando no contexto desse diálogo aqui, nós temos essas provas que estão todas sustentadas nesse pressuposto da teoria das formas, que ainda é meio rudimentar por si só. Mas no aspecto dramático, o diálogo é impecável, né? Ele é, com certeza, esse aspecto do diálogo que torna ele verdadeiramente impressionante. E observando esse diálogo, você percebe que não existe, que o Platão ele transforma, ele traz Sócrates de uma certa forma, como ele utiliza Sócrates para falar de um drama que pode até ser, até um certo ponto, uma expressão de um drama pessoal da vida do Platão, porque quando Sócrates, no diálogo, antes de dar a resposta à contestação apresentada por Sebes, segundo a qual a alma ela pereceria ao longo desses diversos ciclos de vida e nascimento que ela passaria, o Sebes, o Sócrates, ele tem uma passagem lá narrando uma grande trajetória filosófica, intelectual, e que parece, até em certo sentido, trazer muitos elementos da vida do próprio Platão. Se você olhar ali, o que ele diz que o Sócrates afirma que ele era que ele era ávido por conhecer todas as coisas, e ele se voltou muito nisso para as investigações da natureza. E tem essa discussão na biografia de Platão se, antes de conhecer Sócrates, ele teve contato por meio de Crático, ele teve contato com com diversas filosofias, com diversas formulações filosóficas e pensamentos dos pré-socráticos, incluindo o Heráclito. Então você tem o Sócrates nesse diálogo afirmando essa paixão que ele tinha
e essa avidez que ele tinha por descobrir a causa de todas as coisas no mundo, a causa no sentido empírico mesmo, desse desvendamento da natureza. Então ele tinha esse impulso no início, mas esse conhecimento, conforme o tempo foi ficando cada vez mais, foi se demonstrando para ele foi sentindo esse conhecimento cada vez mais frágil e que não era mais suficiente para dar uma base segura para ele. Então você tem um elo até certo ponto com o que foi a trajetória de Platão nesse sentido, porque você teria o Platão antes de começar a se dedicar à filosofia, ele também ele também tinha ele se dedicava ao conhecimento de várias coisas, incluindo o teatro. Ele se dedicava ao conhecimento de diversas áreas, incluindo o teatro. E, segundo alguns, para alguns inclusive, tem essa discussão de que ele já tinha contato anteriormente a Sócrates, anteriormente o conhecimento de Sócrates com a teoria dos pré-socráticos, por meio dos ensinamentos de Crátulo. Mas o que já apontaria também para um certo fascinamento, né, com as discussões sobre a natureza, sobre as causas na natureza. Mas mais do que um conflito pessoal de Platão, nós estamos vivendo aqui um conflito que talvez num dos maiores filósofos, né, talvez o maior filósofo do Ocidente, mas que é um conflito que ele permeia talvez toda a história da filosofia, né? Esse conflito ele também é muito fundamental para esse diálogo, porque a gente está falando, porque aqui as provas da existência da alma, elas não vão desempenhar somente um papel meramente especulativo ou meramente argumentativo. Elas estão decidindo sobre todo um destino da humanidade e da própria vocação da humanidade, do próprio sentido de toda a realidade. A alma aqui, ela vai desempenhar um papel. Ela é basilar no sentido epistemológico, porque ela é fundamental para o conhecimento das formas, porque pela reminiscência, pela ideia da reminiscência que a alma tem contato com as formas, então você só pode ter... E todo o conhecimento do mundo sensível, ele tem como base também as formas. Então, o próprio conhecimento, ele depende da alma. E também, num sentido mais amplo, o próprio propósito, o próprio destino final do homem, ele depende também da alma. O aspecto ético é muito importante. A alma, ela desempenha um papel fundamental no aspecto ético. E você vê esse conflito entre esses propósitos mais, vamos dizer assim, religiosos e a especulação e as especulações e o ceticismo representados aqui no diálogo de certa forma. E o Platão, né, observando a partir desse prisma, nós poderíamos pensar que o Platão ele passou por uma certa fase mais empirista, entre aspas, vamos dizer assim, de investigação da natureza, mas aquilo não chegou a fornecer uma base sólida para ele, o que fez com que, ao conhecer Sócrates também, Sócrates desempenhou um papel muito importante nisso. Isso é muito evidente nos primeiros diálogos, principalmente em relação à questão ética, em que Sócrates ele busca uma base sólida para a ética que não dependa completamente da experiência, né, e da volatilidade das situações do mundo. Mas isso provavelmente gerou essa virada no Platão, que começou a buscar o conhecimento verdadeiro não nas causas voláteis e que não apresentam a segurança necessária para uma investigação, para dar essas bases primárias do conhecimento. Ele deve ter
ele começou a se direcionar para o estudo de outras coisas. Aí, e aí nisso entra a metafísica, a teoria das formas. E esse conflito ele aparece a, em toda a história da filosofia, né? Na modernidade, o próprio conflito que nós temos entre os empiristas e os racionalistas, né? E o que o Kant dizia, o que o Kant expõe na crítica da razão pura, principalmente quando ele vai discutir sobre as antinomias, quando ele fala que os empiristas eles têm uma abordagem que é mais cautelosa num sentido especulativo, mas que, de um ponto de vista da satisfação das necessidades morais, inclusive dos homens, você teria uma necessidade dos dogmas e da metafísica. E isso está meio que exposto aqui no Platão, nesse sentido, porque se não for a prova da teoria a prova da existência da alma e que ela desempenha um papel que não é simplesmente uma questão, como eu disse, de chegar ali a um consenso sobre uma determinada tese, sobre um determinado argumento. Se a prova deve ter dependendo dos resultados, dependendo das conclusões que nós cheguemos ao final dessa investigação, o resultado pode ser desesperador. Mas o diálogo ele termina meio com um triunfo de Sócrates sobre as posições um tanto mais céticas, né, dos seus contestadores ali, que eles não aparecem como abertamente céticos nesse sentido, ou mesmo como sofistas, ou pessoas que querem direcionar, ou como ocorre muito em outros diálogos de Platão, como pessoas que querem direcionar a investigação para impasse, para impasses, para uma não resolução. E o Sócrates ele consegue triunfar ao fim do diálogo. Então também tem esse aspecto, nesse certo sentido, desse triunfo do filósofo sobre o ceticismo, sobre a incerteza, e essa capacidade da razão e do homem de conseguir atingir esses princípios basilares da existência, esses princípios absolutos. Então o diálogo ele tem muito desses elementos, ele representa muito isso. E eu acho que nessa representação dramática de todo esse contexto, de todos esses conflitos dentro do pensamento humano, dessas angústias existenciais máximas humanas, ele é mais eficaz em transmitir isso até do que em fornecer as próprias provas, os próprios argumentos para a existência da alma. Eu acho que ele impacta muito mais por esse outro lado, por essa representação do triunfo, da razão sobre a incerteza. Então, basicamente isso. É um diálogo que eu gosto muito. Ele tem, como eu disse, hoje em dia também já existem contestações às provas da existência das aulas, das provas apresentadas aqui nesse diálogo, né, em outras obras, de outros filósofos, inclusive. Mas não deixa de ser um diálogo fenomenal e, assim, de uma importância incontestável em toda a tradição ocidental, inclusive pela caracterização de alma aqui, né? É uma caracterização bem apolínea. A alma enquanto esse elemento apolíneo, propriamente dito. Então é isso. São basicamente essas as minhas impressões sobre o Fédon.